Olá, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo continuarei o vídeo anterior a respeito das sociedades medievais, de como se organizam. Nesse vídeo especificamente falarei sobre um elemento muito importante para a organização das sociedades medievais, que é a instituição chamada família. Logo de início eu vou deixar uma provocação para vocês. Família não é um casal com filhos, família é um sobrenome. Vocês podem não entender direito, mas vou explicar melhor agora. Sabe aquela coisa que você tem no seu nome chamado sobrenome? Aquilo não é só para te diferenciar dos seus amigos que têm o mesmo nome que você. Aquilo não serve só para isso, tá? Aquilo no passado teve uma utilidade tremenda que você não imagina. Era com base naquilo no seu sobrenome que você era definido. Família é um negócio que é o seguinte. Família, o sobrenome é como a sua nacionalidade, como se dissesse. Você vem da onde? E seu nome é o seu nome. Você é o Lucas, tipo, por exemplo, eu sou o Lucas dentro dos Docas. Não que Docas seja sobrenome ainda. Eu ainda vou fazer isso ser sobrenome, mesmo que a Constituição não permita. Bom, mesmo porque para ser sobrenome não é tão difícil assim conseguir um sobrenome novo. Criar um sobrenome não é tão difícil assim. Porque você não pode abdicar dos seus antigos sobrenomes. E eles têm razão nesse ponto, porque realmente você não pode. Agora, como surgiu a família e por que ela é tão importante assim? Antes de falar isso, eu vou falar o seguinte. A família, quando eu falei instituição, não é a instituição sobrenome família. Mas cada família é uma pequena instituição. É uma pequena nacionalidade ou algo do tipo. Mas enfim, agora eu vou explicar como ela surgia. Como surgiu a família. A família surgiu bem antes da Idade Média. Muito antes. E ela surgiu por um motivo simples. Enquanto nós humanos éramos pouco mais que macacos, tipo, nada era de ninguém. Todo mundo podia tudo. Ninguém tinha responsabilidade porque ninguém sabia quem era quem. As pessoas mal eram donas de si próprias, diga-se de passagem. Era um estado de completa barbárie. Nós ainda éramos verdadeiros primatas nessa época. E tipo, os pais não sabiam quem era filho de quem. As mães até conseguiam saber de certa forma, mas porque sabiam, lembravam a quem ela tinha dado à luz. Mas elas não sabiam quem era o pai. E de certa forma a família surgiu para proteger as mães, para que elas pudessem definir melhor quem são os pais e com base nisso poder cobrar a responsabilidade deles. A família surgiu para isso, basicamente. Para poder que o indivíduo masculino tenha responsabilidade também, não só o indivíduo do sexo feminino, mas o indivíduo do sexo masculino também tem responsabilidade em família. Em outras palavras, surgiu para beneficiar as mulheres. Lógico, posteriormente beneficiou os homens também, beneficiou todo mundo. E graças a ela que a nossa sociedade ainda existe e funciona. Mas com base nisso, poder definir quem é pai de quem é que surgiu uma coisa muito importante. Isso eu vi em outro lugar. Olha, não fui eu que inventei essa teoria. Eu não lembro agora a fonte para poder dizer para vocês. Talvez eu nunca venha lembrar. Mas a família foi muito importante porque ela pôde definir duas coisas. A noção de indivíduo e de propriedade. Sem ela, não existiria isso, nós seríamos primatas em um mundo completamente caótico. Pelo menos na época que ela surgiu. Talvez hoje não seja mais a mesma coisa, não sei. Não vou entrar nesse mérito. Mas no passado, nós devemos muito à família. A instituição família. E aí, tipo, ela servia também, não só pra... Ela começou pra passar a responsabilidade pro genitor masculino, quanto aos filhos. Mas posteriormente serviu também pra, tipo... Imagina só que ele tivesse morto. O pai dele ou a mãe dele poderia ter alguma responsabilidade quanto ao neto também. Assim saberiam quem é para poder cuidar do neto, por exemplo. Os irmãos saberiam quem é irmão de quem. E assim, por exemplo, se o pai de alguém morre, o irmão, o tio, essa pessoa pudesse cuidar desse sobrinho. E coisa assim. E essa rede de responsabilidades permitiu a nossa evolução, de certa forma. Mas lógico, isso tudo que eu tô falando veio muito antes da Idade Média. Veio na Idade da Pedra ainda, quando a gente ainda era o Homo sapiens. Não, naquela época ainda não... Não vou nem fazer essa piadinha porque acho que já tá até batida, né? Mas sim, a gente era Homo sapiens naquela época já. Homo sapiens das cavernas, perdido. Enfim, a família permitiu isso. E com essa evolução, por exemplo, foi permitindo. Isso foi feito... Isso pertence a um membro da família. Então logo, tipo, permitiu a herança. E alguns de vocês podem odiar a herança. O termo herança. Mas, velho, essa coisa foi muito necessária para permitir nossa evolução. Porque foi isso que permitiu o acúmulo de conhecimentos e riquezas. Alguns de vocês podem odiar a herança, o termo herança, mas velho, essa coisa foi muito necessária para permitir nossa evolução, porque foi isso que permitiu o acúmulo de conhecimentos e riquezas e ferramentas e coisas simples até pra gente chegar onde a gente chegou hoje. Sem isso a gente também não tinha chegado onde a gente chegou. Herança é uma coisa boa, quer queira ou quer não. Lógico, aquele idiota que fala, eu quero herança para poder gastar e me divertir, esse é um idiota. Mas a herança é uma coisa boa porque, tipo, ela permite a evolução da família. Porque, tipo, não sei se notaram, existem indivíduos dentro da família, mas a família, no geral,
alguns vão me odiar pelo que eu vou falar agora, ela pode ser vista como um indivíduo, um macro-indivíduo. Ou pelo menos ela assim foi vista durante muito tempo, até a formação dos Estados Nacionais modernos. Até um pouco depois, diga-se de passagem. Maldita garganta, nossa. Eu fico ruim nos dias mais aleatórios possíveis, maldita rinite. Acho que é alérgico, é crônica, eu não sei dizer isso, mas eu tenho essa merda. E é um saco ficar aguentando isso. Mas enfim, problemas meus não interessam para assuntos do vídeo. É melhor falar sobre assuntos do vídeo do que problemas meus. Mas isso também tem a ver com família, de certa forma. Porque enfim, como eu já expliquei, a família é um laço de sangue, né? Vocês já entenderam isso. E ela serviu para poder gerar ajuda entre aqueles que possuíam o mesmo sangue. E com base nisso poder evoluir e melhorar a vida de todos eles. E isso de fato ocorreu, e graças a isso nós estamos onde estamos. Após algum tempo, as famílias se tornaram ainda antes da Idade Média, diga-se de passagem, se tornaram o que chamamos de clãs, que eram, uma família muito grande, com divisões muito claras dentro delas, com divisões hierárquicas. Essa palavra até pode lembrar a Idade Média, mas não tem nada a ver com ela, veio muito antes. Veio ainda antes de Roma, diga-se de passagem. Mas então, surgiram os clãs. Nada mais são do que famílias muito grandes e hierarquizadas, onde, como ela se tornou tão grande, eles precisaram eleger ou escolher um líder, escolher uma linhagem principal dela que ia comandar os assuntos dela com relação às demais famílias. Alguns clãs permitiam líderes internos, mas sejamos sinceros, isso não era a regra. A liderança servia muito mais para negociar com lideranças externas, com outras famílias, no caso de guerras, para evitar guerras, arranjar casamentos e assim poder ampliar a família, ou gerar paz entre elas com base nos casamentos, poder definir melhor as terras. Esse cara geria conflitos, vamos ser sinceros, esse cara servia para gerir conflitos, ele não era o todo poderoso assim, porque ele nada mais era do que um membro da família, e se eles se cansassem dele, todo mundo do mesmo sangue, né? Então, ó, você está atrapalhando a família, seu irmão vai substituir você, por exemplo, porque nós não acreditamos que você está fazendo um bom papel. Então, dentro da família tinha esses lances assim, a família não concordar com o seu líder e poder poder depor ele do poder. Isso era normal dentro das famílias. Mas então, e aí com base nisso, quando já eram clãs, como vocês podem ver, as famílias já constituíam, de certa forma, algo similar a um reino. Mas então, elas já constituíam algo familiar a um reino, um pequeno país. Mesmo que um país familiar. E aí com isso elas foram evoluindo. Os clãs com o tempo foram se especializando em algumas coisas. Alguns se especializaram na guerra, outros se especializaram no comércio, outros acabaram se especializando em plantações. Mas enfim, a tendência natural era que os clãs se especializassem em alguma coisa com o tempo, ainda na antiguidade. E aí com base nisso, se formaram reinos, impérios e coisas assim. Porque os clãs que se formavam na guerra se tornavam a nobreza. Tendiam a se tornar a nobreza. Não nobreza no sentido de nobre com privilégios na terra, mas nobreza com o sentido de os guerreiros. Aqueles que eram tratados com certo respeito porque lutavam para defender os demais. Havia um clã especializado no comércio e havia um clãs enfraquecidos, que como não tinham uma especialidade, apenas plantavam para se alimentar. Plantavam e criavam animais para se alimentar. Com o tempo, esses clãs guerreiros evoluíram nas posições militares dos impérios, normalmente reis, alguns nobres. Antes da Idade Média eles não eram tão nobres assim, os guerreiros não eram tão vistos como nobres. A nobreza de guerreiros começou mais na Idade Média mesmo, ou mais em civilizações que não formaram, em povos assim, em sociedades que não formaram grandes nações, assim, grandes impérios. Mas tem como, por exemplo, esses clãs militares seguiram para o exército, para se tornar grandes comandantes. Posteriormente eles deram os golpes e se tornaram imperadores, mas enfim. Mas no início de Roma eles não eram tão bem vistos e tão fortes assim não. E esses clãs de comércio, e até alguns clãs que tiveram muita produtividade no campo, conseguiram evoluir como famílias de patrícios em Roma. O que a gente acha que são os nobres, na verdade eles não são os nobres porque eles não são guerreiros em si. Sei que alguns tenham guerreiros lá no meio, mas eles não eram especializados em lutar guerras. Eles eram especializados em produzir na terra, ou fazer comércio e ganhar dinheiro. E sim, esses caras enriqueceram muito durante Roma. Mas esse é um exemplo. Eles evoluíram assim. Vou pular essa parte de Roma um pouco agora e voltar ir direto para a Idade Média. Então, lembra aqueles clãs de guerreiros? Na Idade Média, por seu início ter se tornado uma era de caos, ou não tão caos assim, ou melhor, porque sempre foi caos na Europa. Não, o caos não surgiu na Idade Média, o caos é mais antigo que isso. Ele já existia em todos os lugares na Europa. Lógico, quando eu falo caos é que ninguém conseguia ser dono da terra para sempre, assim, sem defendê-la. Você precisa saber lutar para defender a terra. E como eles eram os únicos que eram especializados em lutar, eles, por consequência, se tornaram os donos da terra. Lógico, não de toda a terra. Tinha terra de mais e gente de menos na Europa naquela época. Então é lógico, havia um monte de terra de ninguém na Europa.
Mas como eles conseguiam manter um determinado de terra para eles produtivo, porque afinal eles sabiam lutar e conseguiam defender ela, eles se tornaram nobres. Apenas isso fez eles nobres. O fato de eles conseguirem lutar e defender a terra deles. Os comerciantes não deixaram de existir na Europa medieval. Eles sempre existiram. E sempre continuaram existindo. Comerciantes, ferreiros. Haviam famílias com longas tradições nessas áreas, de comércios e produções mais eficazes. Esses continuaram seguindo esses ramos, essas famílias. Esses clãs evoluíram em famílias, lembra, família de sobrenomes. Por exemplo, a família Kowalski, na Polônia, significa que eles eram uma família de ferreiros na Idade Média. Estou pensando em outro sobrenome aqui. A família Miller, na Alemanha, significa que eles eram os responsáveis, os especialistas em moinhos. Então, tipo, como vocês podem ver, a nobreza, dentre outras coisas, nada mais é do que a especialização da família, para que cada família consiga se especializar e evoluir. E lógico, a gente fala, eles especializaram com o trabalho. É verdade, isso aconteceu também. Mas como eles ficaram por gerações e gerações praticando apenas isso, somente os mais especialistas naquilo permaneciam na família. Então, tipo, de certa forma ocorreu uma certa seleção natural. Por exemplo, entre os nobres sobreviviam somente os mais fortes, aqueles que lutavam melhor, aqueles que resistiam melhor aos ferimentos, coisas assim. Então, tipo, de certa forma, o sangue nobre, que eles falam que é sangue azul, que é um sangue mais puro, nada mais é do que um sangue de guerreiro. Um sangue em que foi feita uma certa seleção natural, não sei se foi tão natural assim, mas isso não importa agora. Foi feita uma certa seleção do sangue, em que só os mais fortes sobreviviam para se reproduzir. Então, tipo, os nobres tinham uma tendência a serem mais fortes, mais encorpados, mais resistentes a ferimentos, coisa assim, por causa da tradição de especialização das famílias deles. Os ferreiros é a mesma coisa. Vinham pessoas mais fortes, com condição melhor de malhar o ferro. Os pedreiros, que hoje é visto com um certo desprezo, mas naquela época, eu não sei se é visto assim como um certo desprezo hoje, mas algumas pessoas ainda veem eles. Eu conheço algumas que veem assim, infelizmente. Mas naquela época, os pedreiros eram vistos de forma muito gloriosa e eram muito bem vistos, porque é uma profissão. Tanto que foram eles que fundaram a maçonaria. Eles eram pessoas muito inteligentes e especializadas. Então, tinham famílias com longa tradição em serem pedreiros, famílias com longa tradição em ferreiros, em serem responsáveis por moinhos, em serem responsáveis por fabricar navios, em serem responsáveis por fazerem tecidos, e um monte de infinidade de coisas. E como eu disse, tem aquelas famílias que não evoluíram tão bem na especialização, em quase nada, apenas sobreviveram. Esses daí se tornaram, tipo, os camponeses, os caras que faziam os trabalhos mais braçais, assim. Pra vocês entenderem, tipo, o trabalho braçal na Idade Média não é, tipo, esculpir pedra, é colher trigo. Não que eles não tinham respeito, tinham famílias também com longas tradições de camponeses, que, tipo, eram especializadas em produzir animais, ou em plantar determinada coisa, ou em que também eram super bem vistas e super especializadas. Mas há aquelas famílias que, tipo, viravam servos, porque tinham que ser contratados por um senhor feudal para sobreviver, ou por alguém com dinheiro. Ou porque tinham que trabalhar no campo do senhor feudal para poder pagar para ele, coisa assim. Na verdade, até as pessoas trabalhavam no campo do senhor feudal e pagavam um certo valor para eles, em função da segurança, né? Que eu falei que eles ofereciam, porque eles eram os únicos que conseguiam lutar para defender a terra. Lógico, essa lógica não é verídica o tempo todo. Lógico, todos os nobres conseguiam defender a terra sim, porque se não conseguissem, morriam. Ou deixavam de ser nobres, porque já não tinha mais nada para defender eles. Então, gente, essa questão da família, como eu falei, moldou essa questão da especialização. Porém, não moldou apenas isso, moldou a questão da responsabilidade entre os membros da família e da ajuda mútua entre eles. Lógico, não vou falar que todas as famílias eram fortes a ponto de conseguir fazer tudo isso de forma boa. Mas, por exemplo, todos os nobres, ou pelo menos muitos nobres, conseguiam fazer isso. Tanto que é por isso que eles chegaram ao posto de nobreza. Grandes artesãos também chegavam a esse ponto, normalmente. Tanto que da onde vocês acham que surgiram as grandes corporações de ferreiros e de outros tipos de artífices assim da vida? Surgiram dessa especialização das famílias. Muitas corporações, essas guildas, coisas assim, eu vou explicar isso mais pra frente em outro vídeo, mas só para adiantar um pouco, surgiram a partir das famílias. E é como eu falei, as famílias representavam uma verdadeira cidadania para a pessoa. Porque em todo lugar que ela mostrasse esse sobrenome, tipo, ela seria reconhecida pelo aquilo que a família dela é especial. Pelo aquilo que a família dela faz de bem, de importante. Lógico, as famílias também eram importantes para você, por exemplo, definir quem eram seus aliados e quem eram seus inimigos. Uma prática muito comum, e que hoje muita gente critica, é o casamento arranjado, mas que na época servia para gerar aliança entre as famílias. Vocês podem agora achar ruim o casamento arranjado, porém, uma coisa que eu tenho para dizer para vocês, não vou falar que seria melhor o casamento não arranjado entre os nobres, ou entre as famílias especializadas. Porque normalmente quando o casamento não era arranjado, pelo menos isso
Entre os povos não cristãos, ele ia para um... Entre os cristãos também, mas tipo, entre os cristãos, tipo, a coisa não era tão radical assim. Os casamentos eram incestuosos. Quando eles não eram por aliança, eles eram por incestos, para preservar o sangue da família. Imagina, primo com primo. Em alguns casos, tipo, no cristianismo não, mas em alguns outros casos sim, irmãos se casavam para manter o sangue puro da família, já que não ia fazer uma aliança que preservasse o sangue. E a família, tipo, era o bem maior que você podia ter na Idade Média. Porque era com ele que você. Era com seu sobrenome que você negociava as coisas. Negociava, mas tipo, você te dava credibilidade. Sobrenome é credibilidade. Naquela época, mais do que hoje. Hoje talvez você pegue um crédito consignado da vida, né? Mas naquela época era muito mais que isso. Era assim que você conseguia aliados, era assim que você conseguia acordos comerciais, por exemplo. Uma família que controlava uma guilda, uma associação de ferreiros, queria negociar com uma outra que era especializada em produzir minério de ferro. Nesse caso, por exemplo, eles poderiam fazer um casamento arranjado entre os filhos dos líderes para aquela guilda que produz minério de ferro vendesse o ferro mais barato para essa de ferreiros, e não para outra de ferreiros, assim ganhar concorrentes. Lógico, isso porque naquela época o capitalismo não era muito evoluído, então as coisas tinham que ser feitas de alguma forma. Famílias também serviam para determinar territórios de atuação. Por exemplo, uma família nobre podia fazer um acordo com uma família de operadores de moinho, de tal forma que eles teriam um acordo que você faria moinho nas terras deles e poderia pagar um pouco menos, ou pagaria até um pouco mais, mas em troca ele garantiria algum privilégio para aquele moinho, sei lá, na terra dele, dentro do que é dele, é lógico, né? Enfim, famílias também serviam para um último motivo aqui que eu já falei. Eu já falei da questão da ajuda e responsabilidade dentro dela, eu já falei da especialização, eu já falei dos acordos, porém ela servia para uma última coisa, para saber quem eram seus inimigos. Sim, a família permitia isso, os sobrenomes permitiam isso. Geralmente os inimigos de uma família é uma família especializada na mesma coisa, que concorria com ela. Podia não ser exatamente isso também, às vezes podia ser tipo, uma família de operadores de moinho não tinham inimizade com uma família de ferreiros. E assim eles não negociavam entre eles. Podia ser isso também. Podia ser coisa nada a ver assim. Mas, por exemplo, família também servia para outra coisa, que era para determinar a justiça. Hoje nós temos juízes, mas naquela época o juiz era o chefe da família, para julgar os casos internos. Assim como para julgar brigas de família, entre duas famílias diferentes, uma família que era amiga das duas poderia julgar. Então ela também servia para isso. Muitas utilidades essa família tem, né? Porém naquela época a família era tudo, menos amor. Sim, poderia até haver amor dentro da família, mas tipo, a família não era formada por amor. E eu ainda acredito que família é uma coisa e amor é outra, tipo. Tanto que quantos casais não existem que, tipo, já tiveram filhos antes e depois de separados já se casam por amor? Eles primeiro fazem a obrigação dele com a família em ter filhos e em assegurar a continuidade da linhagem deles, depois vão pro casamento amoroso, né? Mas enfim, naquela época era o seguinte, o casamento era moldado em função da religião. Talvez as religiões tenham evoluído e se tornado mais tolerantes do que naquela época. Mas, por exemplo, naquela época não podia separar, então eles acabavam tendo que engolir, assim. E naquela época também não tinham preservativos, assim, também. Então, tipo, o casamento era pra ter filhos, e era uma forma de assegurar que os filhos seriam daquelas pessoas, e não de outras. E era uma prática da família isso. Era pra gerar aliança também, como eu falei, ou pra manter o sangue puro. E acho que agora, com todas essas explicações que eu fiz nesse vídeo, vocês conseguem entender a importância da família para a manutenção de uma sociedade. Todos os acordos, toda a política, tudo, pelo menos sem a existência de um Estado nacional, é moldada pelas famílias. Tudo é moldado pelas famílias, tipo. E, como eu falei, hoje nós acreditamos nesse negócio de que as famílias são apenas um casal com filhos para podermos dar crédito ao Estado nacional. Eu sei que deve ser horrível, deve ter um monte de coisa ruim nesse negócio que eu falei com as famílias, mas tem um monte de coisa boa também. Com o tempo, elas poderiam muito bem evoluir e aprender a ser mais tolerantes, e com a aumento da tecnologia. E por esse vídeo é isso, gente. Entendam que quando não há Estado, ou pelo menos naquela época, quando não havia Estado, haviam famílias no lugar para suprir a necessidade dele. Várias famílias de vários tipos, que negociavam entre si, faziam acordos entre si. E graças a isso a sociedade conseguiu evoluir. Em um determinado momento isso foi substituído pelo Estado Nacional. Sinceramente eu não sei se foi uma melhora. Muitos podem achar que sim, mas tipo, quem garante que se a coisa não tivesse evoluído de outra forma, não evoluiria para uma coisa melhor que hoje? E por esse vídeo é isso. Acho que eu já expliquei bem as sociedades medievais. E com esse vídeo base de família e o outro base de religião, eu posso entrar em temas como discutir o que é nobreza, mais a fundo, discutir heráldica, discutir as profissões e as funções, discutir os estilos de vida, casamentos, enfim, muitas coisas dá pra discutir agora, já que vocês provavelmente agora entendem o mínimo sobre as sociedades da Idade Média. E obrigado, gente. Espero que tenham gostado. Deve ter ficado um pouco longo, não sei. Provavelmente um pouco mais que o vídeo anterior.
Mas até aí, paciência, não tem muito o que fazer. Senão vocês não vão conseguir entender tudo, senão eu não vou conseguir explicar tudo pra vocês. Infelizmente a vida é assim, o mundo não é perfeito. Mas obrigado, espero que tenham gostado, tchau.